Olá, professores da Diretoria de Ensino Campinas Oeste, tudo bem com vocês? Eu sou Érica Frau, PCNP de Filosofia, e estou aqui para fazer a apresentação da estrutura do nosso ATPC de hoje. Ele vai tratar de mapa mental e vai contar com a participação de PCNPs de diferentes áreas. Então, essa nossa formação, ela será para todos os professores de todas as áreas e disciplinas da nossa diretoria de ensino, e nós contamos com a interação de vocês, como de costume, no nosso link, onde a gente tem a possibilidade de estar interagindo com vocês. Antes da gente entrar no assunto mapa mental, onde cada um dos PCNPs vão explorar um pouco das possibilidades de construção, eu vou chamar todos vocês para assistirem conosco o vídeo de sensibilização que nós vamos passar a seguir e depois a gente conversa.
Bom, pessoal, esse vídeo deve ser um velho conhecido já de vocês, né? Eu acho que ele é muito oportuno para a gente pensar os tempos que estamos vivendo, né? O quanto que a gente precisa encontrar felicidade e prazer, as cores, né, da vida que o vídeo tanto revela e mostra nas nossas atividades. Então, na nossa rotina, no nosso dia a dia, nós precisamos pensar, reinventar o tempo todo diferentes possibilidades de fazer a relação ensino-aprendizagem acontecer. E o vídeo a gente vai assistindo e as ideias vão se passando na nossa cabeça, né? Então ficou aí uma sensibilização para pensarmos o quanto que o mapa mental pode nos ajudar a trazer cores e felicidade para a nossa rotina de estudos. Olá, professores, professoras, colegas da Rede Estadual de Ensino. Eu sou o professor Paulo Felski, atuo como PCNP do componente curricular Educação Física, aqui na Diretoria de Ensino Campinas Oeste, e estou aqui para contribuir para a formação de vocês hoje. Então, aqui eu apresento um mapa mental bem simples que pode ser sugerido aos nossos alunos a partir do 6º ano, né? E aqueles que se identificarem, eles acabam adotando a prática, né? E vão desenvolvendo, vão aumentando a quantidade de informações gradativamente, né? E até ele achar que esse mapa, né? Um mapa tem que levar a algum lugar, que é, no caso, é uma forma diferente de registro e de facilitar os estudos dele. Então, a gente observa aqui que a aluna faz os seus registros relacionados a, acredito eu, com uma dificuldade que ela tinha, ou para melhorar, para facilitar o estudo dela, com relação aos ligamentos e aos tendões. Ela constrói os ossos, o músculo, e qual seria a função dos tendões e dos ligamentos com relação a ossos e músculos, mas bem simples na informação. Aqui, nós já temos 2 mapas, né, bem mais elaborados, ampliados no seu repertório, e você vai se recordar que esses 2 mapas, tanto do professor Karnal quanto do professor Cortella, das palestras realizadas através do Centro de Mídia, onde um professor que faz, né, o mapa mental, faz esse registro, né, é uma prática que ele trouxe desde a época do cursinho e que enquanto estudante, nós professores continuamos estudando o resto da vida, né? Não existe outra forma da gente evoluir, da gente se aprimorar, e ele faz esses registros e eu achei interessante mostrar, né, que mesmo como professor, ele faz esses registros, né, de uma forma mais complexa, mas é um mapa mental que ele compartilhou, eu achei interessante mostrar para vocês, né? E, na verdade, eu deixo uma reflexão final aqui, lembrando desse nosso assunto, que são os mapas mentais, que eu gosto muito de citar quando falo essa questão de caminhos, né? Naquele livro original, né, o livro Alice no País das Maravilhas, né, do Lewis Carroll, e na Alice pergunta, né, para o gato, encontra o gato, qual o caminho que ela deve tomar, né, entre uma bifurcação. Aí o gato responde para ela, isso depende muito do lugar em que você quer chegar. A Alice fala para ele assim, eu não sei para onde ir. E o gato, né, responde, se não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, dentro dessa reflexão, penso muito que cabe a nós, professores, apresentar bons caminhos, né, e acreditar que os nossos alunos vão chegar aonde querem através desses caminhos. Agradeço a atenção, espero que vocês se cuidem, continuem bem e até a próxima. Bom, estamos então aqui agora para explorar um mapa mental de língua portuguesa. Na verdade, esse mapa mental que eu trago aqui para vocês, ele pega um dos pontos ali, né, da nossa conhecida e velha gramática, tá?
embora a gente trabalhe hoje com análise linguística na escola, mas a gente tem ali o conceito, né, de classes gramaticais. Então vocês podem ver que classes gramaticais ele está bem grande no centro, como se fosse assim, ele é o eixo central desse mapa, e a pessoa que fez esse mapa mental, ela foi puxando então traços aqui, né, seriam as setas, né, para todas as 10 classes gramaticais que existem. Então ela puxa ali para o artigo, para o adjetivo, o pronome, o verbo, advérbio, numeral, a conjunção, tá faltando um Nzinho ali, a interjeição, a preposição e o substantivo. Então, toda essa nomenclatura que representa as 10 classes gramaticais. Então, veja que tem bastante cor e cores diferentes sendo trabalhada, sendo usada aí, tá? Então, para cada uma dessas classes, ela pinta ali vamos dizer assim, o nome, né? A categoria. Depois ela tem um outro traçozinho menor de onde sai a definição ou uma explicação, né, do que seria o artigo. Então, assim, de alguma característica, de algum traço que se encaixa ali dentro dessa classe gramatical. E, por último, na linha pontilhada, exemplos de palavras que se encaixariam, então, dentro do adjetivo, dentro do artigo, dentro do substantivo. E, retomando, classes gramaticais, eixo, tá ali, né, com uma cor meio lilás, meio rosa. Puxa com traços para as classes gramaticais, pintadinho ali de azulzinho. Puxa um outro traço, onde explica o que seria cada uma dessas classes, que seria o pronome, que seria o adjetivo, que seria o verbo. E na linha pontilhada, um exemplo de uma palavra pertencente a essa classe gramatical. Então, na verdade, isso é bem ilustrativo. Então, o mapa mental aqui dessa pessoa, desse autor que fez, né? Ele serve para memorizar. A pessoa conseguiu memorizar as classes gramaticais desse jeito. Então, é um exercício de raciocínio, né? Que contribui muito para a memorização e com exemplos aqui no caso, né? Onde essa pessoa, ela não vai mais esquecer. É claro que tem um lembretinho ali no final que ela diz ver contexto, porque não significa que isso não tenha ali as suas adaptações ou as suas mudanças dentro dos textos. Nós que trabalhamos com textos sabemos que é assim que funciona. Então, na verdade, ela lembra, né, essa pessoa que faz, o autor desse mapa mental, ele lembra até de colocar um recadinho ali no final, ver contexto. Então é isso, gente. Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um ATPC, né, das nossas ATPC semanais, e hoje esse ATPC conjunto, né, que engloba aí todas as áreas do conhecimento. Então, e falando sobre mapas mentais, né? Esse método, que é um método que é eficaz, né, para melhorar a memória e a compreensão da representação visual e de informações. Então, esses mapas mentais, eles podem ser bastante utilizados na hora de expressar suas ideias, né? Principalmente os alunos expressam muito as suas ideias de maneira bem simples, rápida, prática e direta, até para eles estudarem. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de mapas mentais da área de ciências da natureza. Então, eu vou começar apresentando um de ciências, onde foi feito um mapa mental sobre o sistema respiratório, né, onde os alunos organizaram as suas ideias por meio de um desenho no meio do mapa mental, e por meio desse desenho ele amplia, né, a sua linha de pensamento, a sua linha de raciocínio sobre o sistema respiratório, né, com as fossas nasais, laringe, traqueia, faringe, pulmão e entre outras, tá bom? Então é um mapa mental muito bacana que foi elaborado para sistema respiratório. Na sequência, a gente está vendo um mapa mental de biologia, onde o assunto é ecologia
e foram colocados todos os pontos considerados importantes por meio de setas coloridas sobre o assunto, sobre população, comunidade, bioma, habitat, nicho ecológico, fatores bióticos, né? Então, na realidade, são todas as ideias das representações do que a pessoa que construiu esse mapa mental precisava organizar essas ideias sobre o assunto ecologia. Na sequência, a gente está vendo um de física, que fala sobre movimento uniforme, onde foram colocados, a pessoa que fez esse mapa mental optou em colocar a maioria das fórmulas que ela precisa, né? Sobre movimento uniforme, sobre aceleração, sobre velocidade escalar, e os gráficos, como é o perfil dos gráficos quando se trabalha com o movimento uniforme. Então isso foi bastante útil, provavelmente, para a pessoa ter isso visualmente, né? Como são os mapas, né? Eles são crescentes, decrescentes, eles são constantes, né? E esses gráficos ajudam bastante os alunos a interiorizarem essas questões gráficas, tá bom? E o último que a gente está vendo aqui é um de química, que fala sobre ligações químicas, tá? É um mapa mental, onde ele coloca as principais ideias de ligação covalente, ligação iônica, ligação metálica, traz alguns exemplos com as fórmulas químicas. Então, pessoal, os mapas mentais ajudam bastante, né, os alunos melhorando mesmo a memória e a compreensão através dessas representações visuais com as informações que eles vão colocando por meio dessas setas, né? Então, eles podem ser bastante utilizados pelos alunos na hora de expressar as suas ideias, né, de maneira bem simples. Então, eu espero que a área das ciências da natureza tenha contribuído com isso e bom ATPC para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para poder falar de mapa mental. Agora aqui nesse mapa mental que eu vou expor aqui para vocês, eu vou abordar o conteúdo de matemática, tá bom? Então vamos lá. Aqui nesse mapa mental que vocês estão vendo aqui, ó, camada, é para tratar da seguinte maneira. A matemática. Foi fácil para você estudar matemática? Você conseguia manter sua linha de raciocínio? Como é que você estudava antes? Comenta aí, tá bom? Aqui eu vou mostrar como é que podemos estudar a função quadrática utilizando o mapa mental. Se vocês repararem, nós temos que é o tema central, que é a função quadrática, que é a função polinomial do segundo grau. E aí nós temos as vertentes, né, dessa função quadrática. Nós temos a forma dela ser escrita, né, chama-se a forma canônica, que ela pode ser escrita dessa maneira, a forma geral, a forma fatorada, tá bom? Mas isso só vale o quê? Se o a for diferente de zero, senão ela não se torna uma função quadrática, tá bom? Aqui a outra vertente é relação ao gráfico, para saber como é que é a concavidade do gráfico. Se a concavidade for para cima ou se a concavidade for para baixo. Então, é bem interessante esse desenho que aparece aqui, porque representa bastante, né? Boca para cima, boca para baixo. Então, se o A for maior que zero, a boca da parábola ela é virada para cima. Se o A for menor que zero, ou seja, se o A for negativo, a boca da parábola é voltada para baixo, tá bom? E se o A for igual a zero, não tem boca nenhuma, ela se torna uma reta. Então vamos lá. Aqui eu tenho aqui, ó, raízes, né? Até tem a desenho da raiz aqui, que é o quê? Para eu descobrir quando que tem uma raiz. Quando que vai cruzar o eixo do x, né? Isso significa o y ser igual a zero. O discriminante, ou seja, saber quantas raízes terá, tá bom? E isso vai depender do quê? Do meu delta, né? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Se esse delta for positivo, ele cruza duas vezes na reta do x, obrigatoriamente, tá bom? Se o delta for igual a zero, ele só vai cruzar uma vez. Se for menor que zero, ele não cruza nenhuma vez na reta do x, tá bom? Então, é bem interessante aqui, ó,
para estipular como é que é o gráfico, né? O gráfico da função. Onde corta no eixo do y? É o ponto C, que é um termo independente. E aqui eu já tenho todos o que eu acabei de dizer em referente a discriminante. Aqui, quando o delta for menor que zero, ele não tem nenhuma raiz, olha só. Ele não cruza, né, na reta do x. Quando ele for igual a zero, ele cruza uma vez. E quando ele for maior que zero, ele encosta duas vezes. Aqui, logo acima, eu tenho o vértice da parábola. E com isso eu consigo saber o quê? Se ela tem um ponto de máximo ou se ela tem um ponto de mínimo, né? Tá bom? E esse é um mapa mental na função quadrática matemática do ensino médio. Tá bom? Logo depois eu vou mostrar para vocês como fazer um mapa mental virtual, utilizando os meios tecnológicos, utilizar os recursos digitais para isso. Bom, pessoal, estou aqui com vocês representando a área de ciências humanas e vou explorar um pouquinho alguns mapas mentais que eu encontrei no vasto cenário que a gente encontra na internet, né? Quando a gente coloca lá no Google, mapa mental, filosofia, mapa mental, ciências humanas, a gente encontra, assim, uma série de mapas e aí a gente fica até perdido. Então, é legal a gente ir focado mesmo para conseguir fazer essa busca. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para a gente conversar, mas o que é interessante mesmo é só um exemplo ilustrativo, né? Porque o interessante é a gente desenvolver o nosso próprio mapa mental. Então, a gente aqui está num exercício de ter algumas referências para depois, quando for trabalhar isso com os estudantes, conseguir desenvolver melhor. Então, eu trago para vocês um exemplo dos setores da economia. Nesse mapa mental, a gente pode ver um exemplo com muitas setas e muitos percursos acontecendo, né? A gente logo observa que os setores da economia estão divididos em primário, secundário e terciário, e isso vai se desdobrando, né, com explicações de quem elaborou esse mapa mental. Eu vou trazer um outro exemplo aqui para vocês de um mapa mental que fala da industrialização brasileira. Esse mapa, pessoal, ele já traz para a gente, então, a divisão das fases onde a industrialização brasileira aconteceu. Nós temos, então, o período de 1822 a 1930, o de 1930 a 1956 e de 1956 a 1990, com todos os desdobramentos aí apresentados. Eu também quero trazer aqui para vocês, para a gente conversar, esses dois mapas mentais bem simples, no entanto, muito bem elaborados, de Sócrates e de Platão. E queria chamar atenção aqui para vocês sobre a efetividade dessa simplicidade. Então, nós temos para Sócrates os pontos essenciais destacados, né? Olha, vamos analisar. Sócrates está no centro e a gente tem a importância ali da ironia, da indagação, da maiêutica, sendo destacado ali na parte de cima de Sócrates. Consta a informação de que ele foi condenado à morte porque ele corrompia a juventude com suas ideias. Consta que o foco, né, diferente dos pré-socráticos, está no ser humano e não na arqué, né, que era o princípio das coisas que os pré-socráticos buscavam. Fala então de uma série de questões muito importantes para a gente pensar e refletir o que foi essencial nos estudos sobre Sócrates, que pode nos ajudar na hora, né, das avaliações. Platão, a mesma coisa acontece, olha só, mito da caverna logo aparece, né? A questão da reminiscência, o fato dele ter sido discípulo do Sócrates, consta, né, que ele tinha academia lá em Atenas, lá na teoria das ideias, poderia até estar no subitem, né,
o mundo sensível e o mundo inteligível com as informações, a questão da política e a questão da democracia em Platão. Então, quem montou este mapa mental fez isso com uma beleza, né, estética, e trouxe para a gente uma série de informações importantes desses dois pensadores da filosofia antiga. Eu quero também, nesse momento com vocês, falar sobre esse outro tipo de mapa mental, que é um mapa mental que não é feito, né, à mão livre, com desenho. É um mapa feito com recursos tecnológicos, provavelmente deve ter sido feito ou no Word, ou no PowerPoint, ou com alguma outra ferramenta, onde a gente encontra aqui, olha só, o indivíduo e as questões sociais. E daí a gente tem todos os chamamentos, né, lá no topo. Indivíduos e sociedade fazem parte da mesma trama, tecida pelas relações sociais. Então, o que vem aí de conceito de indivíduo, do conceito das questões sociais, e aí uma série de informações importantes para a gente guardar esse indivíduo e as questões sociais. Bom, eu queria trazer, né, alguns exemplos das ciências humanas para mostrar para vocês o quanto diversificado pode ser a construção dos mapas mentais para facilitar os estudos, os nossos estudos e os estudos dos nossos jovens, né? Eu acho que é uma atividade divertida e que ajuda muito a gente na fixação de conceitos e de informações. Bom, espero que vocês tenham gostado e eu aproveito então, encerro a minha fala e já faço o chamamento para o vídeo da youtuber Jéssica, que vai trazer para a gente como montar um mapa mental em 5 passos. Ela traz um monte de dica e um monte de macete pra gente, tá bom? Até, vamos ver o vídeo então. Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar alguns passo a passo para que vocês possam confeccionar um mapa mental muito eficiente na casa de vocês. Mapa mental, para quem não sabe, é uma folha onde tu coloca as principais ideias de um conteúdo e tu pode misturar com alguns gráficos, com alguns desenhos. É literalmente um mapa que tu vai olhar para ele, tu vai fotografar ele na tua mente e na hora que tu precisar utilizar aquela matéria que tu colocou no mapa mental, tu vai lembrar da localização dos argumentos que tu escreveu na folha na tua cabeça. Então é muito útil, eu usei por muito tempo o mapa mental. Agora eu quero voltar a fazer mapas mentais porque eu acho que eles são muito úteis e ajudam muito nos estudos, seja pra ti que tá no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, fazendo uma pós-graduação, enfim, qualquer tipo de estudo. O mapa mental, ele realmente vai te ajudar na hora de memorizar aquele conteúdo. Então eu separei algumas dicas e um passo a passo bem interativo para que vocês consigam fazer o mapa mental daí da casa de vocês, tá bom? Então vamos lá assistir. Então, para começar o nosso mapa mental, a gente vai precisar de uma folha A4. Eu prefiro a folha A4, acho que é um tamanho muito bom para fazer um mapa, ele não fica pequeno e nem fica muito grande. Depois a gente vai começar fazendo o seguinte, a gente vai pegar uma canetinha de uma cor assim, que vai ser a cor tema do nosso mapa mental, no caso aqui eu vou pegar o rosa. Eu aconselho vocês a usarem a mesma cor com diversas tonalidades. Por exemplo, eu vou usar o rosa para fazer o título principal e depois eu vou usar somente tons de rosa, um rosa mais escuro, um rosa mais fraco para fazer o restante do mapa, tá? Eu acho que fica melhor assim pra gente absorver o conteúdo. Depois que eu fiz o título principal, eu gosto de vir com uma canetinha da mesma cor, só que um pouquinho mais forte ou um pouquinho mais fraca do que a caneta que eu usei aqui no título. E agora eu vou começar a puxar as flechas para fazer os meus subtópicos.
Eu gosto de puxar no máximo 4 flechas, 2 desse lado aqui e 2 desse lado aqui. Mas se tu achar interessante, se teu assunto for muito extenso e tu quiser fazer 6 subtópicos, também dá. Daí tu acrescenta mais um aqui pra cima e mais um aqui pra baixo, tá? Então aqui o interessante é que vocês façam flechas que chamem bastante atenção. Nossa primeira flecha é onde eu vou colocar o primeiro subtópico. Então, subtópico, subtítulo, como vocês preferirem, tá? Aqui, onde eu vou escrever a palavra subtítulo ou subtópico, vocês usem para escrever o título do subtópico, tá? Então, é bom que vocês deixem ele bem destacado. Vou botar aqui subtítulo. Aqui vai ser o subtítulo 1. Aqui na flecha do lado vai ser o subtítulo 2. Na flecha de baixo vai ser o subtítulo 3. E aqui na última flecha, o subtítulo 4. Qual é a ideia agora? Em cada subtítulo, eu aconselho vocês que vocês não coloquem mais do que 8 subtópicos, tá? Do que 8 tópicos. Porque senão fica muito extenso e o mapa mental não tem essa ideia, né? A ideia do mapa mental é fazer uma coisa dinâmica, que tu vai bater o olho em uma palavra ou em uma definição e tu vai entender todo o contexto dela sem precisar ficar abrindo muito material. Então, aqui eu vou separar em alguns tópicos. Ó, aqui nesse aqui eu botei 4 tópicos. E nos demais eu vou fazer a mesma coisa. E daí aqui em cada tópico desses eu vou colocar um assunto. A mesma coisa nos demais. Vale lembrar, gente, que aqui eu vou usar palavras-chave. Não me vai colocar texto, porque senão vai perder toda a função do mapa mental. Aqui no assunto 1 eu coloco uma palavra-chave que me faz lembrar daquele assunto que eu preciso saber. No assunto 2 a mesma coisa, no assunto 3 a mesma coisa, no assunto 4 a mesma coisa. Isso em cada subtítulo que eu montei aqui no meu mapa. Lembrando a vocês que se vocês quiserem, vocês podem puxar mais 2 flechinhas aqui pra cima. Uma aqui pra cima, né? E a outra aqui pra baixo. E aqui, se vocês não quiserem colocar mais subtítulos, porque já preencheu o suficiente, vocês podem colocar outras informações. Por exemplo, aqui vocês podem colocar informações adicionais, nessa parte aqui de cima, puxando também para os subtópicos, daí vocês podem colocar o título aqui no meio e os subtópicos ao lado. E aqui embaixo também é a mesma coisa, aqui vocês podem inclusive colocar ou informações adicionais ou também, tipo, observações que vocês têm que fazer uma revisão. Então aqui vocês vão pôr os tópicos mais importantes que vocês têm que fazer uma revisão antes da prova. Eu acho isso muito importante também. E assim ficou o nosso mapa mental. Ele fica muito funcional dessa forma e fica bem colorido. Vocês têm que fazer um mapa mental colorido, que vai lembrar vocês na hora da prova, definindo a cor. Por exemplo, o assunto tal era de cor tal, então vocês vão lembrar mais ou menos do assunto
devido à cor e também à distribuição. Quem tem memória fotográfica e o mapa mental ajuda vocês a criarem memória fotográfica, vai ajudar muito na hora da prova, porque vocês vão lembrar que no subtítulo 2, que estava no canto superior direito, estava falando sobre tal assunto, e assim vai indo. Então é muito útil e ajuda muito nas provas. Oi, pessoal, voltei. Agora, é para poder falar de mapa mental utilizando os recursos para poder fazer com que ele fique digital, de forma digital, tá bom? Então, como os meus colegas expôs aí os mapas mentais das disciplinas, então como é que um aluno pode, ou o professor ele pode organizar um mapa mental no computador, tá bom? Eu vou deixar aqui também na descrição uma série de links que vai já direcionar você para sites específicos para isso, tá bom? Eu utilizei um, mas os recursos são muito mais parecidos, então vai ser fácil de utilizar, tá bom? Então os mapas mentais eles vão ser para poder memorizar, né? Então essa técnica vai usar diagramas e tem muitos nesses sites que a gente vai utilizar balões, linhas, textos coloridos, vocês podem alterar também. E pode ser feito também uma linha de raciocínio, né, para que você consiga chegar no ponto que você precisa para estudar, tá bom? Então acompanhem lá o vídeo e deixa um like aí, beleza? Até logo, gente. Esse aqui é bem interessante. Ele é um software gratuito e online. Para poder entrar aqui é bem simples. Basta eu entrar aqui em login. Eu faço o meu login aqui tanto com a conta do Google ou da Microsoft. Eu vou entrar com o da Microsoft. Agora eu vou criar aqui junto com vocês aqui como criar um mapa mental de um conteúdo de matemática da primeira série do médio. Bom, como exemplo. Aí quando você já entra, você já se depara com esse ambiente. Aqui, como é na área da educação, o estudante, o professor, o administrador. Isso aqui para o estudante também é muito interessante, para que ele entenda a sua linha de raciocínio para poder determinados assuntos eles estudarem. Sou professor, eu vou colocar como teacher. Aqui eu venho em criar um diagrama. Beleza, sempre quando você já entra, ele já começa a mostrar para vocês algumas coisas para você poder utilizar e não ficar a ver navios. Aqui tem algumas teclas de atalho que pode facilitar e contribuir para que vocês consigam desenvolver um tranquilamente. É bem simples de usar, não tem assim nenhuma restrição. Você pode colocar fotos, pode fazer do jeito que você achar melhor. Eu já baixei já algumas imagens relacionadas ao tema que eu vou desenvolver agora. Então vamos lá, gente. A primeira coisa a fazer é você clicar. Aqui tem alguns pontos que é o seguinte. Quando eu clico nesse botão, ele faz com que a tela fique cheia. Até legal para trabalhar também. Tá? Quando eu clico novamente, ele retorna para a tela como estava. Mas vamos manter a tela cheia. Aqui tem falando como eu estou acessando. Aqui eu posso inventar eu posso incluir pessoas para poder me ajudar. E aqui é caso eu queira fazer comentário que eu tenha trabalhando já com mais gente. Então, pessoal, nós vamos começar aqui com a função afim. E para eu poder fazer a ramificação desta função afim, para saber qual é o meu ponto, depois que eu descobrir qual é o meu ponto a minha linha de raciocínio, o que eu tenho que estudar, eu vou clicar, tá vendo que quando tem essas setinhas aqui, aparece o sinalzinho de mais. Basta eu clicar aqui, ó, que vai aparecer as ramificações para cada um deles. Poxa, mas só apareceu 4, como é que eu faço para poder aparecer mais? Basta clicar nesse outro maisinho aqui, ó, que aí vai aparecer. Ah, mas eu gostaria de mudar de lugar, eu posso? Pode. Eu tenho que clicar aqui, ó. Aí eu posso alterar o local que eu quero. Esse aqui eu quero que fique do lado de lá. Não, aqui no meio. Eu não quero ficar em lugar nenhum. Então eu deleto. Só que eu tenho que tirar também essas coisinhas aqui. Então bora lá. Tá? Uma das coisas importantes para descobrir, para estudar a função afim, eu tenho que saber
os tipos de funções. Depois eu vim alterando aqui as coisas. Outro ponto importante é gráficos da função. Outro, descobrir a raiz da função. A raiz da função é o momento que ele cruza o eixo do x. Tá bom? É quando o nosso y, que é o f de x aqui, ele é zero. Aqui é o meu coeficiente, os coeficientes da função afim. Mas ficou muito pequeno aqui, ó. Aqui eu vou colocar tipos de função. E aqui eu mudo para o item que eu vou pegar depois. Então vamos lá. Essas coisas aqui que são as mais importantes eu vou deixar aqui. Então, para poder aumentar a fonte é só eu clicar aqui e arrastar. Então, para cada um deles já tem essa ramificação aqui. Os coeficientes da função. Aqui eu posso tipos de gráfico. Vou colocar aqui crescente. E quais são eles? Aqui eu tenho um gráfico que é crescente. Aqui não está aparecendo nada, justo. Por quê? Depois quando eu clico fora, ele já mostra. Tá? Então agora eu vim aqui para outra. Decrescente. Vou inserir uma imagem. Uma função decrescente. Vou aqui inserir outra. E vou colocar constante. Vou inserir uma imagem. Uma função constante. Beleza, clico fora, ele vai me dar o gráfico dessa função. Ah, mas eu queria que ficasse um pouquinho mais espalhado aqui. Ok? Função linear. Aqui são as mesmas coisas que eu posso utilizar com esse mesmo processo aqui, que é a função linear, a função identidade e a constante. Tá bom? Eu posso utilizar até os mesmos gráficos que eles vão representar, mas aqui eu posso, se eu quiser, eu posso colocar o que seria a função linear. Linear é quando b é igual a zero, sendo a diferente de zero. Que para mostrar, eu poderia até colocar um gráfico também, demonstrando isso. Aí. E assim vai ficando o nosso mapa. Vamos lá. Agora nós vamos trabalhar sobre os coeficientes da função afim. A função afim, os coeficientes estão em dois, tá? Que é coeficiente angular e o coeficiente linear. Esse aqui eu vou mudar a cor para tentando mudar a cor aqui, mas eu creio que parece que só consigo utilizar essas cores que estão aqui, ó, no meio. Eu acho que é isso mesmo. O coeficiente angular, ele vai representar a letra A. E o coeficiente linear, e aqui o coeficiente linear.
Aqui mandou tudo. Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu montei aqui meu mapa mental falando sobre função. Aqui eu posso colocar também a raiz da função, mas isso aí eu vou deixar para vocês, tá bom? Obrigado. Até a próxima, pessoal.